Fala pessoal, beleza? Mais uma live aí para nossa conta. Hoje eu tô até temático aqui com a Holanda de 74, a camisa da Holanda, porque vai ser com certeza uma das seleções que a gente vai falar, né, com esse convidado muito especial. É um dos caras que eu tenho orgulho de ter me tornado, de não ter não só ele como referência, né, mas tê-lo também como um amigo hoje, o André Rocha, um dos maiores jornalistas esportivos de todo o Brasil, o cara que é uma sumidade em termos de tática do futebol, um cara que estava muito à frente do seu tempo, já falava sobre isso muito antes de ganhar essa importância, da tática ganhar essa importância, né? E, enfim, então a gente deu um pequeno atraso ao vivo, acontece isso mesmo, 10 minutinhos de atraso aí, mas já estamos aqui no aguardo, o André já confirmou, já está chegando aí. Então vocês podem ir participando aí com perguntas, enfim, né? Vamos chegar que a casa é de vocês, beleza? Está só aguardando aqui a galera chegar e o André chegar aqui para se juntar a nós. Enquanto isso, eu vou aproveitando, vou lembrando aí a programação da semana. Tá? Amanhã, às 17 horas, a gente tem a live com a Roseli. A Roseli que foi campeã do mundo de basquete em 1994, jogou com a geração da Paula e Hortência. Vai estar aqui com a gente. Na quarta-feira o tema vai ser basquete também. A gente vai estar com o Cadum. Cadum que foi companheiro do Oscar e do Marcel. Né? Na quinta-feira a gente vai ter finalmente a live da Fernanda Venturini. Né, ela vai estar aqui com a gente. Semana passada deu problema no Instagram dela. A gente vai estar aqui com ela na quinta-feira. E na sexta-feira, fechando a semana, a gente vai ter outro jornalista esportivo aqui, o Vitor Sérgio Rodrigues, vai estar aqui com a gente. Ele que foi comentarista de esporte interativo, cara que eu tive o prazer de escrever um livro junto. O livro nunca foi publicado, mas a gente escreveu o livro junto. Então vai ser bem legal, né? E na segunda-feira que vem a gente já tem aí marcado a live do Zenon. Né, o André chegou aqui, vamos trazer o André aqui para a transmissão. Então na segunda-feira que vem, live com o Zenon, ídolo do Corinthians, do Guarani, né, jogou na seleção brasileira, vai estar aqui com a gente batendo um papo. Esperando o André entrar, já mandei aqui a solicitação para ele, já aceitei. Vamos ver se vai. Ao vivo é assim mesmo, galera. Ao vivo acontece. Olha lá, o Marcelo chegou, a Melingene, grande Melingene, cara, um dos caras mais gente boa da história. Melingene, grande abraço aí. E obrigado de novo, né, por tudo que você fez aí pela live aí pra gente. Foi um dos primeiros aqui que eu convidei na live. Vamos ver se eu consigo chamar o André aqui. André, mandei o convite aí para você. Vamos ver se vai. Opa! Gustavo, Fala, André, cara. tudo bem? Beleza, cara. Não Obrigado repara aí. o visual, não repara o visual náufrago não, hein? Tô vendo, cara. A pandemia tá fazendo isso contigo? Pois é, pô. A gente engorda, fica barbudo e cabeludo. Pô, engordar foi comigo mesmo, cara. Tá difícil o negócio. Deixa eu chegar pra trás aqui pra minha cara de broa não ficar colada aí, vai. Cara, primeiro, obrigado aí, cara, por ter aceitado o convite. Valeu. Tá, é uma honra, que eu tava falando aqui com o pessoal enquanto você não entrava, é uma honra. Você era uma das minhas referências já antes de eu te conhecer pessoalmente. E, A cara, alegria é toda minha, cara. A é honra um, é jo- toda minha, a felicidade é toda minha. E, pô, você é um dos caras que eu olho, não só claro que pelo trabalho feito no jornalismo,
Mas, a câmera, beleza. Agora foi, nem eu tinha reparado. Tô falando e não tô vendo. Mas também pela Beleza? pessoa que você é, cara. Muito obrigado aí. E vamos bater essa bola aí sobre seleções, né, cara? Eu queria te chamar, eu queria te explorar essa parte, né, cara, da parte tática. E aí a gente pensou numa maneira, então, falar sobre as grandes seleções aí da história das Copas do Mundo. Eu sei que é um assunto que você gosta muito, você tem, inclusive, vende teu peixe aí, né, cara? Você escreveu aí o livro de 94, por favor, começa aí já falando dos seus livros, você ajudou o Mauro a fazer o livro das melhores seleções, começa aí falando e a gente vai entrando no resto aí durante o período. É isso aí, né? A gente teve uma experiência, você participou também, só que com o cedendo o seu grande acervo de jogos para a gente, né? Eu, Mauro, Betty, né, e o Dassler Marques fizemos aquele livro. Quer dizer, o Mauro fez, né? A gente ajudou a fazer aquele livro Os Melhores Seleções Estrangeiras de Todos os Tempos, né? O título é meio pomposo, mas a editora, aquela coisa, né? Produto encomendado, foi um livro encomendado. Uhum. E aí entrou a Argentina de 86, Itália de 82, que assim, não daria para dizer que são assim as melhores seleções de todos os Uhum. tempos. Uhum. Mas era o que vendia, né? Porque aí você fala da Itália de 82, você vai falar do Brasil de 82, né? E aí atrai mais atenção para o livro. Mas foi muito legal, né? A gente teve oportunidade, eu tive a oportunidade de entrevistar o Júnior, o Zico, o Luiz Mendes. A entrevista com o Luiz Mendes, assim, foi um bate-papo na casa dele, né? E foi muito enriquecedor porque ele viu tudo, né? Ele viu praticamente Uhum. tudo. De 50 para frente, ele viu tudo. Né? Depois da Segunda Guerra, ele viu todas as Copas enquanto viveu, né? Então, foi muito legal, foi muito enriquecedor. E acabei fazendo também em 2000, isso foi em 2009, né? Aí em 2011 a gente lançou, eu e o Mauro lançamos o livro do Flamengo de 81. Uhum. E em 2014, o Michel me chamou, me convidou, o Michel Costa me convidou para participar de um projeto sobre o Brasil de 94, né? Era 2014, 20 anos, a Copa seria no Brasil. Então foi uma experiência bem legal também, né? Falando sobre o Brasil de 94, que é muito menosprezado, mas é uma grande seleção também, né? Talvez não entre num grupo de as maiores seleções de todos os tempos, mas assim, esse lixo que como tratam ela no Brasil é meio absurdo, Uhum. né? Então, foi bem legal rever os jogos também. Você me ajudou novamente, né, com os jogos da Copa de 94. E foi muito enriquecedor, né? E a gente vai vendo, vai estudando, né? Agora a FIFA deu uma limitada, mas quando o YouTube era mais terra de ninguém, tinha muita coisa, né? Agora você está até restabelecendo isso, né? Com o teu acervo. Mas deu para ver muita coisa de muitas seleções, né? Pelo menos os jogos das Copas em que teve televisionamento, teve, enfim, gravação né, daquelas câmeras imensas de cinema, né? Como na Copa de 58 e 54 também, né? Embora não tenha jogo exatamente na íntegra, né? Mas tem muita coisa interessante que dá para você tirar algumas conclusões, né? Não dá para dizer só assim, você só pode falar sobre o que você viu. Lógico, para que você não crie tanta. Porque qualquer comparação já cria polêmica. Então, quando Uhum. você vai citar lista de melhores jogadores, melhores times, na maioria tem esse cuidado de colocar só o que viu, né, para não gerar muita polêmica, fechar um pouco o recorte para facilitar. Mas assim, quem quiser pesquisar, quem quiser a fundo, pode estudar a Hungria de 54, o Santos de Pelé, o Real Madrid, campeão com Puskás, com Di Stéfano. Dá para você pesquisar, correr atrás, procurar melhores momentos, um ou outro jogo na íntegra, que você consegue formar uma opinião, né? Pelo menos assim, a ponto de falar assim, não, esse foi realmente um grande time, sempre considerando o contexto da época, né? Não pode Uhum. ficar olhando o futebol antigamente com o olho de hoje, com a Sim. dinâmica de hoje, porque senão você nunca vai ser justo, né? Se você parar hoje para ver, o teu olho está treinado para ver o futebol atual, aí você vai ver um jogo dos anos 50, provavelmente você vai dormir. Mas isso não quer dizer que seja ruim, né? Não quer dizer que seja ruim. Mas ao mesmo tempo serve como contraponto para os saudosistas, né? Que aí faz esse olhar muito romantizado em cima das coisas. E, enfim, tinha méritos, tinha problemas, como o futebol atual tem seus problemas e também tem seus méritos.
e seguindo uma linha de evolução como todas as atividades humanas, né? É isso, não, sensacional, é exatamente isso. E, não, você falou, a gente tenta botar lá no canal do YouTube, mas a gente esbarra É, nesse problema da FIFA, né? Então, por exemplo, Copa do Mundo eu não consigo botar, Eurocopa eu não consigo postar, enfim, o que dá para botar a gente está botando lá, mas a gente tenta aí, na medida do possível, resgatar um pouquinho da memória num país tão sem memória, e aí eu não falo nem só do esporte, como sim. o nosso. Cara, vamos. Eu acho que a gente mais ou menos já tinha, né, ali entrado em acordo antes quais seriam as seleções que a gente ia falar nos bastidores. Vamos seguir uma ordem cronológica, eu acho que fica mais Tá. organizado, né, até para a evolução da coisa. Vamos começar um pouquinho. Você vê que eu estou até temático, né? Estou colando de 74 aqui. Mas, enfim, a gente vai chegar lá. Vamos começar falando dessa Hungria de 54, cara, que eu não sei qual é a tua opinião sobre ela. Eu vi os jogos, claro que é pouca coisa inteiro, a gente só tem o jogo contra a Inglaterra, e aí pedaços, né, 40 minutos de jogos de Copa do Mundo, o áudio todo, né, do Brasil contra a Hungria nas quartas de final, mas para mim ela é ela para mim é a maior revolução tática documentada, não sei se você concorda, aí Sim. se eu estiver falando besteira, você pode falar, mas eu acho que a maior revolução tática numa equipe, eu acho até maior do que a Holanda de 74, do Carrossel, porque tinha um viés de uma movimentação do Ridaguchi, que era o centroavante, que recuava para abrir espaço, o zagueiro seguia e abria espaço para a penetração do Puskás, enfim, mas eu tô falando aqui, o especialista nisso é você, eu queria que você falasse um pouquinho aí Não, dessa você Hungria de também. 54. Você viu os jogos, você tem a noção de tática de futebol, a gente vai falar junto. Enfim, mas ali, sem dúvida, né? Começando pela questão até do aquecimento, né? Que aí a Sim. gente hoje fala muito em intensidade, né? Então a Hungria já entrava com uma intensidade diferente no jogo, né? Pelo simples Uhum. fato de uma coisa que é hoje banal, né? Mas que naquela época foi uma revolução. Os jogadores aquecerem antes para entrar em campo. Havia uma certa resistência em relação a isso, até por conta do uniforme ser muito pesado, né? Então, assim, o Uhum. jogador já entrava em campo suado, né? Então, o uniforme já ia pesar um pouco mais em relação aos outros, só que tinha uma vantagem em termos de físicos e de que hoje a gente chama de intensidade, né? É muito grande, né? O jogador já entrava mais aquecido, mais ligado, até a parte mental já mais trabalhada. Então, o Hungria saía fazendo 2-0 em 5, 10 minutos, assim, na maioria dos jogos. E isso foi uma revolução, sem dúvida nenhuma, né? E aí você joga essa questão também de que antes os times jogavam ou no WM Uhum. ou no 2-3-5, né? E aí você Uhum. trabalhava a marcação em cima, a marcação era feita individualmente e muitas Isso. vezes guiada pelo número da camisa. Ó, você vai pegar o Uhum. 9, você vai pegar o 10, você vai pegar o 7, você vai pegar o 11. E aí imagina a confusão, né, na seleção inglesa, numa época que não havia compartilhamento de informações, quando o Hidakuti recuou para jogar com o Bossis no meio campo, para organizar as jogadas, e o Coxes e o Puskás é que entravam na área para finalizar. Então, isso foi uma revolução. E agora, é óbvio que depois que esse jogo foi muito. Essa goleada da Hungria sobre a Inglaterra em Wembley foi muito divulgada no mundo todo. E é óbvio que naquele rudimento de capacidade de trocar informação, quando chega na Copa, isso não é exatamente uma surpresa. Mas havia uma Uhum. imposição técnica e tática, porque Uhum. foi a primeira seleção a jogar com 4 homens atrás, né? Isso. Exatamente porque se garantia tanto na frente, né? Digamos, para a época seriam até poucos jogadores, mas muitos, né? Dois pontas, o Coxes, o Hidakuti, o Puskás, né? O Boss chegando de trás, então era bastante gente chegando na frente, mas já era suficiente para ter uma linha de 4. Então, também já protegia um pouco melhor a defesa, embora a Hungria, Uhum. pela sua volúpia ofensiva, tivesse muitos problemas defensivos, que foram exatamente o que a Alemanha acabou explorando, né? Mas foi assim, uma grande seleção. Teve a questão do Puskás se machucar, né? Quer dizer, teve o primeiro jogo com a Alemanha, a Hungria enfia 8-3, mas o Puskás se machuca, tem uma lesão muito séria, fica de fora, mas o time é tão bom que consegue superar uma grande seleção da época, né, que era o Uruguai, campeão mundial de Sim. 1950, ainda com uma força, e faz uma grande partida na semifinal contra a Hungria, leva o jogo para a prorrogação. Então Uhum.
foi um teste importante, e a Hungria venceu sem o Puskás, e aí forçaram uma barra para a final, para ele poder participar, e até participa bem, né? Só que a Alemanha venceu pela questão da persistência, porque eu acho assim, a Hungria, isso foi o Luiz Mendes que me disse, né? O Luiz Mendes contou histórias deliciosas sobre essa seleção, ele viu essa seleção treinar. Então ele viu o Puskás fazer treinamentos em que ele colocava tipo um pedaço, um cabo de madeira assim, na frente do jogador que ia receber o passe, e ele batia com efeito na bola, para a bola passar pelo lado da madeira e chegar no pé do jogador, do companheiro, né? Quer dizer, são coisas meio rudimentares, assim, pensando no treinamento de hoje, mas que na época, ele assistindo, ele ficou muito impressionado com a qualidade técnica, ainda mais naquela época, né, que existia essa visão de que o jogador, só o brasileiro era técnico, só o brasileiro era habilidoso, né? O europeu era cintura dura, não sabia jogar. Então, ele foi com essa cultura, né? E ficou muito surpreso com a qualidade dos jogadores da Hungria. Já sabia, né? Porque era um cara bem informado. Aliás, ele fez a transmissão do amistoso em Wembley. Ele também foi para Wembley fazer esse amistoso com a Inglaterra. Você vê a repercussão disso para o mundo, né? Quer dizer, era o jogo do século, a ponto de uma rádio brasileira mandar alguém para ir lá cobrir esse jogo, né? Então, quer dizer, é um grande acontecimento da história do futebol, né? Muito marcante. A Inglaterra nunca tinha perdido, né, em Wembley. A Hungria vai lá, passa por cima do jeito que aconteceu. Então, quer dizer, nunca tinha perdido, confirma para mim. Tirando seleções do Reino Unido, né? Acho que era alguma coisa nesse sentido. Né? Foi a primeira seleção fora do Reino Unido a vencer a Inglaterra. Fora a Escócia, que ali o pau comia, né? Ali o pau comia, né? E o que tinha de zagueiro que saía de torcicolo, né? Porque era bola pro alto o tempo todo. Se bem que naquela época não era muito jogo aéreo, não. Era mais... você dava a bola, por exemplo, a Inglaterra, quando jogou com a Hungria, era bola no Stanley Matthews, né? E ele levava a bola até a linha de fundo, e de lá ele ou finalizava ou cruzava. Era um jogo do kick and rush, né? Quer dizer, o cara dava a bola pro bom jogador e o jogador saía correndo. Mas... E aí, quando chega na final, eu acho que a Hungria se desgastou um pouco, sabe? Desgastou um pouco. O Luiz Mendes também teve essa impressão, e pelos relatos da época, né? Que, assim, entrou muito forte a Hungria, mas esse jogo de muita intensidade nos jogos e a própria prorrogação contra o Uruguai pesaram um pouco, e a Alemanha sobrou fisicamente, principalmente no segundo tempo. E aí a Hungria tentou um sprint final depois que levou a virada, né? E aí teve um gol anulado, né? Mal anulado, né? Pro Luiz Mendes, ele viu do estádio, falou que para ele gol legal, e falou que ele estava numa posição boa para ver em termos de impedimento, e ele achou que ele estava em posição legal, que não tinha nada de impedimento. Mas enfim, acabou falhando muito, né? Quer dizer, num jogo decisivo, isso aí sempre vai cobrar seu preço, né? Decisão é quem erra menos. É um clichê, mas, enfim, é um jogo de tanta carga, tanta tensão, tanto em jogo, tanta responsabilidade, que a força mental acaba sempre pesando um pouco mais, né? E aí eu acho que o físico atrapalhou o mental da Hungria, e a Hungria acabou perdendo aquela Copa, mas deixou um legado impressionante, né? Tanto que o Bela Gutmann vem trabalhar no Brasil, trabalha com Vicente Feola, e o Brasil assimilando muitos conceitos, até da linha de 4, a dinâmica ofensiva na frente, né? A seleção não tinha exatamente um falso centroavante, mas até pela dinâmica do Zagallo voltar pela esquerda, fazia com que o Vavá desse 2 passos, digamos assim, para a esquerda, e abrir espaço para o Pelé infiltrar, né? Então, já era uma movimentação que, para a época, já era uma coisa avançada, né? Já era uma situação em que você tinha um desmembramento, digamos assim, daquela linha de 4, em que você normalmente tinha 2 pontas abertos fazendo as jogadas, e um centroavante, um ponta de lança e um meio armador chegando de trás, né? Você tinha ali o Didi, o Pelé tabelando muito, e o Vavá já abria um espaço, porque o Zagallo não estava tão aberto na ponta esquerda, então permitia que ele chegasse um pouco para o lado e abrisse um espaço ali. Só isso já criou um problema enorme para as seleções adversárias, sem contar a qualidade individual dos jogadores, né? Claro, que a gente sempre fala, né? A parte tática pode ser a mais acertada do mundo, a melhor, enfim, a fórmula mais
exuberante, mas, cara, se não tiver a parte técnica do jogador para resolver, não adianta, né? E só para contextualizar o pessoal, André, só fazer alguns adendos aí, foi preciso, perfeito, por isso que eu queria ter você aqui para isso, mas você falou do Puskás levando a pancada contra a Alemanha, parece que foi uma pancada dada meio que de propósito, né? Não sei se existe o meio que de propósito, né? Mas uma pancada maldosa, não sei se para tirá-lo da Copa ou para tirá-lo, mas enfim, houve essa pancada alemã com uma certa maldade. Não havia substituição, então você falou do desgaste da Hungria, né? Tinha que jogar os 11 que entravam, eram os 11 que continuavam, e o fato também do Puskás baleado, como você falou, na final, quer dizer, deixou a Hungria, digamos, com 10 jogadores e meio numa decisão com campo molhado, né? Com campo pesado, a Hungria que já vinha dessa prorrogação. Então, essa série de fatores, foi o que você falou, a gente tem que contextualizar o histórico também, o que estava acontecendo na época, para a gente poder entender, né, essas derrotas. Foi mais ou menos o que a gente tentou fazer. E a persistência da Alemanha também, né, Gustavo? Eu ia Porque falar, força a mental, né? abnegação do alemão de nunca se entregar, né? Uhum. A história da Copa do Mundo mostra várias e várias vezes a Alemanha nunca se entregando num jogo eliminatório, levando jogos impossíveis para prorrogação, empatando prorrogação, como na semifinal contra a França em 82. Então, quer dizer, isso também contou ali, né? Então, era uma capacidade, porque a maioria das seleções já enfrentava a Hungria já meio derrotada, né? Até porque levava 2 gols de cara, assim, então, pô, dava um belo baque, né? Mas o alemão é impressionante, né? Eu ia até brincar com você, que a gente estava falando do aquecimento da Hungria, que já fazia 2-0 ali em 10, 20 minutos no máximo. Parece que a força mental alemã já fazia a Alemanha entrar com 2-0, né? A Alemanha, ou pelo menos no final do jogo, né? Tá perdendo 2-0, não, tá 2, o jogo tá 0-0. Então não tem problema nenhum, vamos buscar isso. Não, e só para complementar, quem quiser ver esse jogo Inglaterra e Hungria, que tinha até alguém aqui, depois eu vou procurar, que adora história do futebol aqui, vou procurar nos comentários aqui depois, mas disse que nunca conseguiu ver e tal, tá? Esse tem lá no meu canal o jogo Inglaterra e Hungria na íntegra, então quem quiser assistir, o canal tá com meu nome, Gustavo Roman, é fácil de achar lá no YouTube. E aí você já deu uma pincelada em 58, que é a nossa... Aliás, teve uma votação aqui no meu Instagram para o pessoal ali, a melhor seleção de todos os tempos. Eu não sei se o pessoal entendeu que só valia a seleção brasileira, enfim, não estava formulada dessa maneira a pergunta. Mas só veio voto para o Brasil. Brasil de 70, Brasil de 58 foram as únicas que foram citadas, não teve Hungria, não teve Holanda. E aí vem o Brasil de 58, né, o Brasil jogando ali num 4-2-4 com a bola, né? E sem a bola, o recuo do Zagallo trazendo um 4-3-3. E um detalhe importante, cara, que eu acho que e aí eu vou dar isso aí para você falar sobre isso, se concordar, evidentemente, senão a gente tem intimidade nenhuma, tem intimidade bastante para você meter o malho aqui em mim. Em 58 era um Brasil que não fazia muita questão de ter a bola. Claro que a gente está falando de outro futebol, né? Era um time mais intenso, mais agudo, digamos assim. E em 62, até que era para basicamente o mesmo time, mas 4 anos mais velho, era um time que já preferia cadenciar um pouco mais o jogo. Claro que com as restrições da época, era um time que trabalhava mais a bola. Então eu queria que você falasse um pouquinho desse Brasil 58-62 aí. É uma forma. Realmente faz sentido essa questão de ser uma equipe que definia mais rápido as jogadas em 58 e em 62 mais cadenciada, com um pouco mais de controle, estava bem mais envelhecida, né? Os jogadores, a maioria com mais de 30 anos, isso pesava bastante na época, né? Né? Hoje pesaria talvez muito mais, né? Mas na época pesava também, contava isso porque havia um desgaste, né? Mas a seleção de 58 ela tem essa chave técnica, principalmente na capacidade de articulação de jogo do Didi, né? E da liderança dele, tanto que ele consegue ser o melhor jogador da Copa do Mundo, né? Uma Copa do Mundo que teve Garrincha, Pelé e outros tantos, né? Just Fontaine fazendo 13 gols numa Copa do Mundo. E o Didi é o melhor jogador, e os jogos que a gente tem para ver, a gente vê que isso se justifica plenamente, porque ele era realmente o grande cérebro, o grande organizador, né? E líder, a liderança, aquela célebre
momento ali, aquele célebre momento em que o Brasil sofre o primeiro gol na final da Copa e ele vai lá, busca a bola e vai acalmando os jogadores. Eu vim aqui com o Botafogo e ganhei desses caras. Antigamente, jogo entre time e seleção acontecia com muita frequência, né? E na primeira bola que ele pega, né? Desculpa te cortar, mas na primeira bola que ele pega, ele já mete no Garrincha, né? Vai lá e resolve. Então, então era um jogador que dava, que era sem dúvida nenhuma a diferença na construção do jogo, né? E aí na definição você tinha a individualidade do Garrincha, Pelé chegando na frente, finalizando com o Vavá. Então era uma seleção muito, muito, muito forte, né? Já tinha um ensaio ali do lateral chegando mais à frente, né? O Nilton Santos tinha um ímpeto de chegar na frente, faz um gol na Copa do Mundo, né? Na fase de grupos, se não me engano, contra a Áustria, né? Contra a Áustria, isso. Isso. E aí o Brasil vai ganhando moral, né? E principalmente com a explosão do Pelé, né? Quer dizer, o Pelé decide o jogo contra o País de Gales, faz mais 3 gols na semifinal contra a França, né? A semifinal que a gente tem que contextualizar que era um jogo duríssimo e que o Brasil só tem a vantagem maior depois da fratura na perna do zagueiro João Quer, ele fratura a perna e a França, ele fica lá, impressionante isso, né, cara? O jogador com a perna quebrada fazendo número. E aí o Brasil, é impossível a França segurar, porque era um duelo equilibrado com um a menos. Não tinha como fazer um jogo mais equilibrado. Mas até lá o jogo igual, né? Jogo muito igual. E o Didi nesse jogo faz um grande jogo, uma grande atuação, né? Levando vantagem sobre o Copa no meio-campo. Copa, que era o grande jogador também, jogava no Real Madrid. Faz um golaço, né? O Didi na semifinal. Sim, faz um golaço na semifinal. E o Brasil acaba chegando na final. E aí na final aí veio todo o peso de 50, de nunca ter sido campeão. E aí o Didi foi mais fundamental ainda, né, para dar tranquilidade. E aí o Brasil consegue virar o jogo com os gols do Vavá. E aí consegue pavimentar o caminho para o Pelé brilhar no segundo tempo, exatamente em cima disso, né? O Vavá abriu um pouco o espaço e o Pelé tinha um corredor central, digamos assim, para poder aparecer e desequilibrar, né? Faz aquele gol antológico, dando lençol no zagueiro, e faz o último gol lá no final de cabeça, já não foi o último ataque do jogo, né? Foi o último lance do jogo para fechar ali. E foi assim, é uma equipe que tem essa característica tática dessa possibilidade do Zagallo de vir compor o meio-campo, né? E isso criava uma vantagem para o Brasil, porque exatamente a partir dali começou a se criar um conceito de jogador polivalente, né? O jogador capaz de exercer 2 funções, porque isso dava uma vantagem muito grande. Imagina, um jogo só de especialistas, de repente você tem um cara que, quando o time está com a bola, ele faz o lado esquerdo como ponta, e quando perde a bola, ele pode compor o meio-campo e cria uma superioridade numérica no meio-campo, né? Então é como se você jogasse com 12 homens, né? Para aquele futebol daquela época. Então essa foi a grande sacada do Brasil, a ponto de virar uma influência para a Inglaterra, que seria campeã mundial em 66, né? Quer dizer, a Inglaterra tinha o Ball pela direita e o Peters pela esquerda, e o Alf Ramsey, que era o treinador da Inglaterra, falou: são meus 2 zagalos, né? E a partir disso se constrói um novo desenho tático, que foi o 4-4-2, né? O primeiro 4-4-2 não era exatamente um 4-4-2, porque o Styles, que era o volante da Inglaterra, jogava mais fixo, e o Bob Charlton jogava praticamente como um terceiro atacante, era como se fosse um enganche, digamos assim. Era um cara bem liberado para chegar à frente. Então não era exatamente aquela linha de 4, mas quando o time perdia a bola, os 2 pontas recuavam, ficava o Hurst e o Hunt na frente, e 2 linhas de 4, né, sem bola, e isso criava uma vantagem também, né? Deu meio que organizava o time de uma forma mais harmônica, né? E tanto que influenciou ali na sequência, aí nos anos 70, o Liverpool meio que acerta essa formação do 4-4-2. É lógico que a gente está falando sobre as Copas do Mundo, que você tem a possibilidade do mundo todo ver, né? É o registro, né? Mas, por exemplo, se a gente for lá para buscar o livro da Pirâmide Invertida, você vai ver no leste europeu outras iniciativas de outros treinadores, com um jogo de movimentação, um jogo de composição, mas era uma coisa que ficava mais escondida lá
aparecia na seleção da União Soviética, mas a União Soviética nunca fez uma espetacular seleção que chegasse numa final de Copa, ganhasse uma Copa do Mundo, então isso ficava com menos visibilidade. Mas, enfim, a gente fala das Copas como as inovações táticas porque era o que era possível saber, né? Mas Uhum. provavelmente isso acontecia primeiro nos times e depois a gente ia para a Copa do Mundo, né? Claro. A União Soviética, como você falou, melhor foi terceiro lugar em 66, né? Isso, Terceiro ou quarto lugar em 66. quarto lugar. Perde para Portugal. E tinha sido campeã da Europa em 1960, né? Vencendo a Isso. Iugoslávia na final. São dois jogos que eu tenho, mas infelizmente eu não consigo postar no YouTube. Gostaria muito, mas não posso. Galera, não fiquem bravos comigo, a culpa não é minha, reclamem com o YouTube. E aí em 62, cara, a gente sempre brincava, né? E eu vi você já falando isso também. O Garrincha é um cara que em 62 ele não é que ele ganha a Copa sozinho, não é isso que eu estou falando, mas ele assume um protagonismo depois da lesão do Pelé no segundo jogo, logo contra a Tchecoslováquia, que é um negócio absurdo. Acho que talvez só comparável ao Maradona em 86, minha opinião pessoal. São as duas grandes atuações individuais em Copas do Mundo, Garrincha 62, Maradona 86. E aí eu queria que você falasse um pouquinho aí do Garrincha, porque a gente vê o Garrincha, que era um desses especialistas, é claro que se mexia também, não era totó ou pebolim, dependendo de onde você está, mas era um cara que jogava muito pela direita, onde fez as grandes jogadas em 58, e era a posição natural, mas em 62 ele faz gol pela direita, ele faz gol cortando para o meio, estando de canhota, ele faz gol de cabeça, quer dizer, é uma atuação individual brilhante realmente depois que o Pelé se machuca, né, André? Sem dúvida nenhuma, né? Assim, porque quando joga o Pelé, em 58, você vê que ele meio que se limita ali ao lado direito, né? Ele pega a Uhum. bola, vai para cima, aquele drible que ninguém conseguia tirar, porque o ponto de gravitacional dele era diferente por causa Uhum. das Uhum. pernas e tal. Então, quando ele botava na frente, na hora que o cara ia tentar chegar, mesmo o cara sendo canhoto para cortar ali o cruzamento da linha de fundo, ele chegava um milésimo de segundo antes, porque o corpo dele já estava meio que caído para aquele lado. Enfim, tem todo um estudo em cima disso, dessa vantagem que o Pelé acabava criando em cima de um problema físico que ele tinha. Mas ele assume o protagonismo, né? Ele passa a procurar os outros setores do campo, não fica só pela direita, né? O jogo contra a Inglaterra faz gol de cabeça, faz gol de perna esquerda. Ali é a grande atuação dele, a meu ver, Uhum. naquela Copa, né? Mas enfim, ele centraliza, né? A gente tem o Amarildo que também acaba se destacando, somente no jogo contra a Uhum. Espanha. Sim. Mas é o Garrincha que é o grande jogador. O Didi vai bem também, né? Também faz uma boa Copa do Mundo. Mas é o Garrincha que assume assim, fazendo os gols, né? Fazendo os gols e dando assistência. Então, assim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que fica abaixo do Maradona de Uhum. 86, mas porque o Maradona arrebenta em todos os jogos de uma forma assim impressionante, erra muito, tem muito pouco margem de erro e os passes sempre muito criativos, sempre para frente, os dribles sempre para frente, e participa de gols em todas as partidas, ou fazendo ou servindo. Um pouco, eu acho um pouco maior e também não estava tão bem acompanhado quanto o Uhum. Garrincha Sim. em 62, né? Então eu acho que eu coloco a atuação do Maradona como a melhor que eu vi em Copa do Mundo, melhor e maior, né? Porque o gol que ele faz na Inglaterra tem um simbolismo que Uhum. né, não tem como medir. Ele é Deus na Argentina por tantas coisas, mas principalmente pelo gol que ele fez, vingando a Guerra das Malvinas e tal. Então, quer dizer, tem todo um simbolismo ali. Mas o Garrincha também arrebenta em 62, destrói os adversários, acaba jogando a final e nem jogando tão bem, né? Não era nem para ter Pois é. jogado, né? Porque foi expulso Uhum. contra. Foi expulso injustamente, né? Contra o Chile lá, Sim. porque ele apanhou, apanhou, apanhou. Quando foi revidar, foi expulso. Mas, assim, armaram aquela situação lá, ele acabou jogando a final. Não foi tão decisivo assim, Ele jogou mas com febre no tranquilo. final, né? Dizem, né? Exatamente, jogou com problema físico e tal. Uhum. Mas, lógico, é uma das maiores atuações da história das Copas. É que é uma Copa, assim,
meio prejudicada, né? A Copa, eu acho aquela Copa ali, os jogos, pelo menos que tenho, melhores momentos que eu vi, acho uma Copa fraca, né? O Brasil mesmo não faz um Uhum. grande futebol. O Brasil ganha na superioridade dos jogadores e numa experiência, né? Com uma confiança muito grande por ter vencido em 58, quer dizer, tirou todo aquele peso de 50, de nunca ter vencido. Então chegou com essa moral e acabou meio que se impondo, né? Mas quando a gente fala dessa seleção, fala de 58, 62. E é óbvio que Uhum. uma seleção bicampeã mundial tem que estar na lista de grandes seleções da história, com certeza. É, lógico. Não, só para ilustrar o que você falou, o Brasil ganha do México com 2-0 com uma certa dificuldade, na época que o México ainda não era, né, um grande perigo para praticamente ninguém. Empata com a Tchecoslováquia 0-0, ganha da Espanha de virada com aquele pênalti do Newton Santos que o árbitro não dá, do passo à frente. Depois vence a Inglaterra, vence o Chile e vence a Tchecoslováquia, só para ilustrar o comentário aqui do André, para quem não conhece um pouco. Às vezes a gente está falando, mas tem gente que não sabe, né, o que aconteceu, é bom a gente sempre falar. E vamos falar, a gente não vai falar da Inglaterra de 66, cara, porque não foi uma equipe, né, que deixou grandes lembranças, a não ser essa parte tática, essa novidade do 4-4-2, evidentemente, mas a gente vai pular a Inglaterra de 66 e vamos para o Brasil de 70 para falar, e aí eu acho que é muito interessante a gente abordar, cara, a diferença do time do Saldanha 3 meses antes, né, era um time que era meio desprotegido na defesa, todo mundo atacando, 4-2-4 ainda, né, e não funcionando, e perde para a Argentina em Porto Alegre por 3-0, né, se eu não me engano, acho que é Sim. 3-0. Eu tenho até esse jogo, deve estar lá no YouTube já, eu já nem lembro o que eu postei mais, mas enfim. E aí o Zagallo entra e acerta o time, faz mexe no esquema, e aí muita gente tira mérito do Zagallo, né, diminui o mérito do Zagallo, enfim, né, dizendo que com aquele time até eu faria, era só botar os caras lá, e não é exatamente isso. A gente sabe que ele traz o Gerson para jogar um pouquinho mais atrás, né, para usar toda a visão de jogo, os lançamentos precisos. Ele recua, né, o Jairzinho de um lado, o Rivelino do outro, para poder usar a velocidade deles, principalmente no segundo tempo. O Brasil fez uma preparação, é difícil, né, a gente dizer isso, mas o Brasil fez uma preparação exemplar em 70, né, para altitude, para o calor, os jogos ao meio-dia do verão mexicano. Eu estou morando nos Estados Unidos agora, nossa senhora, meio-dia não dá não, para sair agora aqui não. Então E imagina que ainda os com caras... altitude. Pois Ainda com altitude. altitude, né? E, enfim, então, só estou dando uma pincelada geral para você falar aí sobre esse Brasil e principalmente essa diferença entre a equipe do Saldanha, que foi 3 meses antes, para a equipe que jogou a Copa do Mundo. O Saldanha ele foi importante assim. A gente tem que contextualizar também, né? O Saldanha ele foi importante porque em 66 a preparação do Brasil, eu acho que só não supera 2006 em termos de bagunça, né? É isso. E praticamente o ciclo todo não teve uma seleção bem definida, muitos jogadores convocados. Então, 44, eram 4 times. 44 exatamente. jogadores, eram 4 times. Então, quer dizer, era muita gente convocada e a coisa não caminhou bem. E a outra coisa que se marcou também, foi marcante naquela Copa, é que, por conta da forma como o Nelson Rodrigues, que era o cara que dominava a narrativa na época, passava a imagem do futebol brasileiro, do futebol estrangeiro para o torcedor daqui, ficou parecendo uma coisa assim, eles ganharam na pancadaria, no futebol força, mas não foi exatamente isso, né? Lógico que teve pancada do Pelé, teve, o Pelé era muito Uhum. visado e apanhava quase sempre, né? E aí, por conta da seleção ser muito desorganizada, ficou tudo muito em cima do Pelé. E aí a bola Uhum. pegava muito na bola, apanhava muito. Mas Portugal e Bulgária venceram o Brasil também na preparação física e na parte tática, porque exatamente explorando esses muitos espaços que o Brasil deixava entre os setores, na defesa. Então, houve internamente houve um choque ali, né? O Brasil foi eliminado logo na primeira fase, mas teve assim, se percebeu que o futebol tinha mudado, né? E que o Brasil não ia poder chegar na Copa e ceder os espaços que cedia. E o João Saldanha entrou para tentar melhorar isso e também planejar todo o ciclo da seleção para se preparar
para aquela Copa do Mundo, né? Porque e na época também se tinha muito aquela cultura assim, o Brasil ganhou em 58, ok. Mas, e isso se seguiu até recentemente, europeu ganhava na Europa e o Uhum. sul-americano ganhava nos outros continentes, digamos assim, né? Tinha mais chance nos outros continentes e quando jogava na Europa realmente era muito mais difícil. Então o Brasil via na Copa de 70 uma grande oportunidade de ser campeão do mundo por causa do contexto. Pô, calor e tal, a gente vai levar uma certa vantagem. Só que o Saldanha teve essa dificuldade, né? Porque ele montava um time muito ofensivo, ele gostava do Edu na ponta esquerda, né? Uhum. Então era um 4-2-4 mesmo. Só que Uhum. isso aí, na época, havia um temor exatamente disso. Pô, de novo a gente vai ceder, vai perder para os europeus, ou de repente para uma Argentina da vida, ou um Uruguai da vida. A Argentina nem acabou nem indo para a Copa, o Peru tirou a Argentina da Copa, mas vamos perder, de repente, de novo dando espaço para o adversário, de novo tomando gol de contra-ataque. E aí, lógico, tinha a questão política do Saldanha e tal, mas eu acho que foi Uhum. tudo caminhando junto. Não foi essa coisa tipo assim, é um comunista, porque, cara, a ditadura já Uhum. existia, já estava lá, Sim, sim, quando o sim. Saldanha assumiu. Se essa fosse a questão, ele nem tinha entrado, né? Agora, tinha toda aquela questão, né? Ele entrou no treino do Flamengo para pegar o Strick armado, o cara é maluco, né? Então Eu disse que o ele. Pelé era míope, né? Não podia jogar de noite. Exato. Então, quer dizer, tinha umas outras questões ali. O Zagallo chega, e o Zagallo sempre teve uma visão muito tática do jogo, né? Até por ele Uhum. ter sido um jogador tático, né? Ele, o Tele Santana também, né? Nos anos 50, jogando como falso ponta pela direita. Então eram os caras que tinham uma visão em termos de desenho, de posicionamento dos jogadores, que era um pouco à frente do seu tempo em relação ao futebol brasileiro, né? Então é lógico que o Zagallo ia dar uma contribuição maior em relação a isso e ele tinha uma visão muito pragmática em relação ao enfrentamento da seleção brasileira contra os estrangeiros. Ele me deu uma entrevista em 2014 em que ele explicou, ele falou para mim, olha, a minha visão era simples. Se os adversários aproveitavam os espaços que o Brasil dava, então qual era a minha tática? A minha estratégia era a mesma do que eu fazia no Botafogo. Vamos nos defender como um time pequeno, vamos tirar o espaço do Uhum. adversário e atacar como um time grande. E se a gente tomar a bola e tiver a oportunidade de matar no contra-ataque, a gente mata. Vai ter jogador de velocidade, qualidade e a gente mata o jogo. E foi isso basicamente que o Brasil fez na Copa de 70, né? Quer dizer, você tinha ali o Rivelino e o Gerson articulando com bons jogadores de bom passe longo, de lançamento, tanto que o Gerson, quando o Gerson se lesiona, o Rivelino é que vem fazer a função dele e o Paulo Uhum. César Caju entra na ponta esquerda. Então, e o Brasil sobrando fisicamente, né? Todo um trabalho de preparação ali com Parreira, Cláudio Coutinho, né? O método Cooper. Então, assim, o Gerson, eu participo de um podcast chamado Triangulação com os meus colegas Eugênio Leal e Rodrigo Coutinho, e a gente entrevistou o Gerson para falar sobre a seleção de 70 e ele falou que o Brito foi fazer o teste lá no final da Copa, não sei se foi depois da Copa ou antes, ele falou que foi durante esse período, e assim, ele foi fazer o teste lá e ele quase estourou a máquina, porque sobrou fisicamente, né? Exatamente por Uhum. conta dessa preparação, 4 meses se preparando, né? Então, quer dizer, o calendário brasileiro parava, né? Ficava em função da Uhum. seleção brasileira para disputar a Copa do Mundo. E isso foi uma vantagem muito grande para o Brasil, né? E aí é aquela coisa. E aí ali se criou uma ideia assim: se o Brasil igualar o jogo, e ali fazia todo sentido, se o Brasil igualasse o jogo taticamente, na preparação física e na concentração do jogo, no jogo, né? Um pouco de disciplina, a qualidade técnica do jogador brasileiro faria diferença, né, como desequilíbrio, como fator de desequilíbrio em favor do Brasil. E essa Copa é clara em relação a isso, né? Quer dizer, o Brasil, na verdade, o Brasil sobra não só tecnicamente, como também fisicamente, né? Uhum. E na final tem essa vantagem imensa que foi a Itália se esfalfar numa semifinal com a Alemanha, né? E o Brasil vencendo no tempo normal o Uruguai, aí quer dizer, aquela vantagem que já existia em relação aos adversários e principalmente os europeus, né? O Brasil sobra na estreia contra a Tchecoslováquia no segundo tempo, também por conta dessa questão física. Aí, né, na final, realmente, segundo tempo, o Brasil passa por cima,
da Itália, né? E acaba conquistando o título, uma seleção que por conta disso foi de certa forma uma vanguarda, embora ela não tenha sido exatamente uma seleção de referência. A seleção de 70 ela foi referência no Brasil, mas nem Uhum. tanto, para o resto do mundo. O resto do mundo seguiu a seleção de 70 virou um objeto de culto, né? O futebol arte, mas sendo tratada sempre como vencedora numa Copa atípica. Então, como 66 foi na Inglaterra e 74 era na Alemanha, somente as seleções europeias elas fizeram um ciclo dessa de 66 para 74, entendeu? Então, a evolução que vinha em 66 passou por 70 em relação aos clubes, que já tinha ali o Uhum. Ajax se É. impondo na Holanda, na Europa, já tinha o Ajax se impondo na Europa, e quando chega em 74 é meio que uma continuação de 66, da evolução. Né? E a Copa de 70 é um ponto de quebra ali, porque as seleções europeias não tiveram condição de competir no mesmo nível, e o Brasil ficou um objeto de culto porque foi exatamente essa união da preparação, do cuidado tático e com a exuberância técnica do jogador brasileiro. É isso, não podia explanar de maneira melhor. É exatamente o que eu acho também da seleção de 70. Foi uma seleção realmente sensacional. E aí a gente vai para. Estamos chegando ao fim, ó. Já estou aqui, estou controlando. De vez em quando você me vê olhar para ali, que eu tenho que controlar o tempo aqui da live, senão a gente Quanto vai aí? cair. Cara, nós estamos com 45, estamos 15 minutos para a gente Não, falar tranquilo. da Holanda de 74 e do. Acho que dá, e fazer algumas perguntas aqui que o pessoal mandou para você. E aí a gente chega justamente nessa Copa de 74, a Holanda, que para mim é a grande segunda revolução nas Copas do Mundo, pela intensidade, pela movimentação, né, por ser um time que não era um time, né, não tinha acontecido ali 2 meses ou um mês antes da Copa. Eu tenho amistoso da Holanda, a Holanda não era exatamente aquilo, ainda não tinha acontecido, e acontece naquele período, e chama atenção uma coisa que vocês colocaram lá no livro, nos melhores seleções estrangeiras de todos os tempos. A única partida que a Holanda não faz o pressing com aqueles 7, 8 jogadores para tomar a bola é na decisão. É justamente o jogo que perde. Eles já haviam empatado com a Suécia, mas um jogo completamente atípico, que a Holanda domina, cria. Eu vi esse jogo recentemente, a Holanda cria, sei lá, 10, 12 chances de gol, e a bola não entra. O futebol tem isso, né? Acontece de vez em A quando. Holanda assim, era meio arame liso, né? Não era uma seleção assim Sim, faltava um goleador, né? matadora, né? Ganhava muito, mas perdia muito gol, porque exatamente Sim. não, até por conta era um efeito colateral da maneira da equipe jogar, né? De muita movimentação e tal. Então eles não tinham o Gerd Miller, né? E Uhum, isso foi uhum. exatamente o que fez a diferença, né? Quer dizer, a Alemanha com menos oportunidades conseguia ser mais letal. E aí, num jogo final, e aí a Alemanha de novo com a sua força mental, né? A grande seleção também tinha muita movimentação, era a base do Bayern de Munique, então também já tinha Uhum. assimilado todos aqueles conceitos da dinâmica. Então a Alemanha também era intensa, também era de movimentação, né? Você tem ali o Volks pegando o Cruyff individualmente na final, mas tem as Uhum. compensações para que isso pudesse acontecer. E você tinha um especialista na frente que a meu ver, foi o fator decisivo ali, num momento de dificuldade, ter um jogador especialista na finalização para fazer o gol decisivo. Né? Mas, sem dúvida, a Holanda já vinha ali com o Ajax se impondo, né? E aí trazendo uma nova ideia de futebol, e que, por conta da rivalidade, o Feyenoord também seguia essa, Uhum. essa maneira de jogar, né? E eram as duas grandes equipes do país, então formavam a base da seleção, então sabiam é lógico que o Feyenoord não jogava um futebol tão revolucionário, Uhum. nem era tão bom quanto o Ajax, né? Que era tricampeão, foi tricampeão, né? Europeu, e mesmo depois da saída do Cruyff e do próprio Rinos Michels para jogar no Barcelona. Então, quer dizer, continuou sendo muito forte o Ajax, né? Então, quer dizer, era uma maneira de jogar que foi meio que disseminada no país, né? Virou meio que um padrão.
E era impressionante, né? Que é essa questão de jogar em espaço curto, né? Exatamente porque quando você joga num espaço curto, jogadores todos num espaço curto, além da questão da tática do impedimento, de fazer aquele pressing e deixar todo mundo Uhum. impedido, você facilitava as próprias movimentações e permitia que você pudesse ser intenso num curto espaço de campo, então você corria muito num pedaço do campo só. Então você perdia, pressionava, Uhum. tomava e voltava a atacar. Perdia, pressionava, tomava. Todo mundo muito próximo e permitia também trocas de função. Né? Então, quer dizer, Uhum. lateral ultrapassar o ponteiro. Então, quer dizer, esses conceitos todos o Rinos Mills trazia do basquete. Né? Essa coisa dos triângulos, das triangulações, o jogador ultrapassar, né? O armador chegar na frente, né? E ultrapassar o ala e o pivô fazer a parede e ele poder infiltrar. Então, quer dizer, a chegada do homem de trás como fator surpresa, ele não tinha um centroavante, né? O Cruyff era um cara de movimentação, né? Uhum. Então, quer dizer, foi uma revolução muito grande em termos de dinâmica de jogo, né? Se você olhar a tática, é um 4-3-3, ou um 4-3-1-2, ou um Uhum. 4-3 Cruyff 2, como Era você isso que eu quiser ia falar. chamar. Então, quer dizer, mas a dinâmica do que acontecia em campo era muito intensa e, assim, Argentina e Uruguai não viram a bola, né? Uhum. Assim, tomaram um chocolate, assim, e só não foi muito mais exatamente por causa desse calcanhar da Holanda, que era não ter um especialista, um Fazia. grande finalizador, o time criava muito, mas não fazia tantos gols, né? Isso chama atenção, né, André? O time teve as melhores atuações contra sul-americanos, né? Argentina, Uruguai. E o jogo contra o Brasil, por exemplo, é um jogo que o Brasil, ali nos primeiros 30 minutos, não estou dizendo, não sou maluco, o Brasil não jogou melhor do que a Holanda. Você vê o jogo, a Holanda criou mais chances, mereceu a vitória. Era muito mais time do que o Brasil. Mas o Brasil tem duas chances de fazer, de abrir a contagem ali nos primeiros 30 minutos. Quer dizer, o Si não joga no futebol, mas poderia ter mudado a história do jogo, lembrando que a Holanda jogava pelo empate, né? Sim, sem dúvida. Mas eu acho assim, eu acho que a Holanda sentiu o fato de estar enfrentando, e era Uhum, natural isso, né? Sentiu o fato de estar enfrentando na final a dona da casa, quer dizer, quando a Alemanha uhum, endurece o jogo, você percebe que a Alemanha sente o peso do jogo. E no jogo contra o Brasil, a Holanda ficou muito preocupada de estar enfrentando uma seleção uhum. é, tricampeã do mundo e também preocupada com a inteligência que ela sabia, se conhecia do jogador brasileiro, a malandragem, digamos assim, para furar aquela linha do impedimento. E o Brasil teve chance de conseguir Uhum, furar aquela linha do impedimento, porque o Zagallo não era bobo, né? A seleção não era tão boa, mas o Zagallo não era bobo. E aí o Paulo César Caju perde gol, né? Então o uhum, Brasil tem chance ali no primeiro tempo de conseguir. Se fizesse um gol, sabe lá o que ia acontecer naquele jogo, uhum, uhum. né? Mas aí, lógico, aí a Holanda depois acaba se impondo porque era uma grande seleção, os jogadores também acostumados a decisões, né? Porque uma coisa é a seleção na Copa do Mundo, outra coisa é a experiência que aqueles jogadores tinham dentro de um cenário um pouco mais favorável de decisões continentais, né? Era um time que, pô, tinha uma base ali que já tinha decidido Liga dos Campeões, vencido Liga dos Campeões, então Copa dos Campeões na época, né? Uhum. Mas uma grande, é a grande revolução da história das Copas, né? E o Ajax trazendo essa revolução em relação à história dos clubes. Eu vou abrir agora, a gente tem 8 minutos agora, estou Tá olhando ali. Eu bom? vou abrir para as perguntas aqui que a galera fez, tinham feito antes e estão fazendo agora, anotei algumas aqui. O João Rebula, se eu anotei o nome errado, cara, desculpa, mas é que foi aqui Acho que é na correria Rébula. dos comentários. Se for errado, você perdoa. Ele está perguntando qual foi a melhor final que você considera de Copa do Mundo. Olha, é uma boa pergunta. Eu acho que essa de 74 é muito boa, cara. É um grande Muito bem jogo aquela jogado, final de né? 74. Uhum. Muito bem jogado e muito equilibrada, né? A Holanda tem chance também no segundo tempo. Eu acho que 74, talvez eu possa estar errando aí por não estar passando, não estar fazendo a retrospectiva perfeita, principalmente as mais recentes, mas eu acho que 74 é uma final muito, muito, muito bem disputada. Eu acho que Alemanha e Argentina de 86 também, né? É um bom jogo também. Não é pela quantidade de gols, mas é um jogo que tem ali a reação da Alemanha, de novo, a perseverança alemã para se recuperar. Eu acho que é uma boa. Eu acho que 74. 74.
Ele está falando que é Régula, né? Ele disse que perguntou a maior, que É, teve mais impacto. Enfim, é. aqui na. Eu sinceramente, eu gosto mais da final de 58. Acho que o Brasil jogou demais naquela final de 58 ali, depois que toma o gol, mas enfim, opinião, cada um tem a sua, né? Outra pergunta que fizeram aqui, e essa me fizeram no Instagram ontem, foi o Luiz André Piccone, um amigo meu, perguntando qual o melhor Brasil de todos os tempos, o de 70 ou de 58? 58/62. Oi, deu problema aqui no meu carregador, o celular deu uma descarregada, repete aí. Ah, claro, não. O Luiz André Piccone, um amigo meu, me perguntou qual a melhor seleção brasileira, a de 70 ou de 58/62? Ah, como equipe 70 e como individualidades 58 e 62. Eu acho que É, aí não tem como muito fugir disso, né? Eu acho que você falar de uma seleção que tinha Garrincha, Pelé e Didi, Nilton Santos, não dá para colocar abaixo. Agora, é lógico que coletivamente a seleção de 70 era impressionante, né? Então, fica aí pela parte individual, a parte 58, 62 e 70. Mas para não ficar em cima do muro, eu colocaria 70 em primeiro. o Léo Rezende está perguntando qual foi a melhor Copa desse século. Cara, foi de 2014, cara, do Brasil, foi uma Copa boa, cara. Foi boa, Não sei assim. se não sei se a gente é influenciado por ter sido aqui, né? Meio que memória afetiva, apesar 7-1 à parte, né? Mas é uma Copa que tem uma lembrança muito boa, né? Então eu acho que é de 2014, teve jogos muito bons, cara. Teve uma Copa de Uhum. nível muito muito alto. Não, essa eu concordo com você em gênero, número e grau, nesse século, 2000 e do século passado. Agora eu vou perguntar. Do século passado, qual a grande Copa que você acha que. Eu acho que a gente viu, né? Não vai dar para falar de 30, 34, mas. Né? Eu acho assim, os jogos da Copa de 74, assim, a Holanda e a Alemanha puxam o carro assim, com um nível de futebol muito alto, né? A Alemanha com aquele migué de sempre, né, para fugir do Brasil e da Holanda, dar É, aquele migué contra a Alemanha Oriental, mas assim, os outros jogos a Alemanha joga um futebol também, apesar de ter sido vaiada, né? Tinha toda aquela pressão lá na própria Alemanha e até porque tinha a Holanda como comparação, né? Então o patamar, digamos, o sarrafo ia lá muito lá para cima, mas eu acho assim, até pela Holanda, eu acho que a Copa de 74, os jogos que eu vi eram de um nível muito, muito bom, muito bom. E a Copa de 82 é memória afetiva, né? Total, uhum. memória afetiva total. Para nossa geração é a Copa, né? Eu ia falar, para mim era de 82, mas por isso, né, pela memória afetiva, e das que eu vi, eu acho que a de 70 teve também bons jogos ali, ótimos jogos. Então acho que a de 70 também fica num nível bem legal. André, a gente está chegando aqui a 3 minutos, eu vou abrir aqui para. Se alguém tiver mais alguma pergunta aí, pode mandar, a gente tenta responder rapidinho. Mas eu queria já agradecer demais aí, cara, você. Obrigado pelo bate-papo, foi muito gostoso. Enfim, eu sempre aprendo muito quando escuto você, e é o que eu digo, você, o Mauro Betti, né? Eu tenho esse privilégio do jornalismo ter me dado vocês, não só como colega de profissão, mas como amigo, né? Então, queria agradecer muito aí e deixar o microfone aí para você fazer seus agradecimentos aí a todo mundo que nos prestigiou e deixar aí em aberto, cara. Se um dia tu quiser fazer outra aí, a gente vê agora os times, faz outras coisas, a gente combina aí, estamos à disposição. Não, valeu, cara. Valeu todo mundo que participou, deixou pergunta, o pessoal que assistiu. E o prazer foi meu, cara. Você também é um amigo, no que precisar eu tô aqui, sempre. E é sempre muito bom falar de futebol, né? Falar de futebol de antigamente, falar de futebol atual, né? A gente teve essa oportunidade agora em cima de uma tragédia, mas já que a gente ficou em casa e parou os jogos, de olhar um pouco para trás, né? E ver o futebol de antigamente, né? Com os olhos de agora, né? E ajuda até a interpretar melhor, mas foi muito bom o papo para lembrar as seleções campeãs, seleções que deixaram um legado e que contribuíram para a evolução do esporte, né? E que a gente tem aí a volta do futebol, dessa nossa nova realidade, e que a gente possa ter de novo outras Copas do Mundo para a gente poder analisar, né? Infelizmente,
o tempo não permitiu que a gente chegasse mais para frente, né? Falar da Espanha, Uhum. de campeã de 2010, né? A própria Alemanha. Mas o futebol segue evoluindo, cada vez mais coletivo e com jogadores cada vez mais completos em termos de tomada de decisão. E a gente espera que isso continue, né? Dentro dessa nova realidade que vai se apresentar aí. Abraço para você, abraço para todos. Valeu, galera. Faltando 20 segundos aqui, agradecendo a todo mundo. Lembrando que amanhã, às 17 horas, a gente tem live com a Roseli, que foi campeã mundial de basquete em 1994, com a Paula Cortência. Quarta tem o Cadum, quinta, a Fernanda Venturini, sexta, o Vitor Sérgio Rodrigues, e na segunda, o Zé.